Comece a cozinhar às 4 da manhã, minha sogra ordenou entregando-me a lista de convidados. E certifique-se de que tudo esteja perfeito desta vez, meu marido acrescentou. Eu sorri e disse, claro, mas às 3 da manhã, eu estava no aeroporto em vez disso. 30 parentes famintos chegaram para encontrar uma cozinha vazia. Deixe um comentário abaixo para nos contar de onde você é. Não se esqueça de se inscrever no meu canal para mais histórias. A voz da agente de portão ecoou pelos alto-falantes do aeroporto às 13h17 da manhã, última chamada para o voo 442 para Maui. Minhas mãos tremiam tanto que quase derrubei meu cartão de embarque, o papel já encharcado de suor e lágrimas. Em casa, a cerca de 40 minutos nos subúrbios, 30 lugares vazios me aguardavam na mesa de jantar que eu havia passado 3 horas arrumando na noite anterior. O peru, que eu deveria ter começado a preparar 1 hora atrás, ainda estava congelado na geladeira, assim como meu coração estava há 5 anos. Meu celular vibrou, outra mensagem de Hudson, espero que já esteja cozinhando, amor, mamãe já está me enchendo sobre o horário do jantar. Desliguei e entrei no avião, deixando para trás mais do que apenas um jantar de ação de graças. Eu estava abandonando uma vida que estava lentamente me sufocando, um comentário útil e uma crítica de cada vez. Quando o avião decolou para o céu escuro, pressionei a cabeça contra a janela gelada e observei as luzes da cidade diminuírem abaixo. Em algum lugar lá embaixo, Vivian apareceria às 2 da tarde esperando seu banquete chique, e Hudson estaria ali parado, sem entender nada, provavelmente me chamando de egoísta pela primeira vez na minha cara, em vez de pelas costas para a mãe dele. Mas eu não estaria lá para ver seus rostos chocados, eu não estaria lá para pedir desculpas. Pela primeira vez em 5 anos, eu não estaria lá de jeito nenhum, e esse pensamento me assustou e me excitou ao mesmo tempo. 3 dias antes, o som dos saltos de Vivian clicando no piso de madeira sempre me lembrava de um martelo de juiz, nítido, final, sem discussões. Ela entrou na nossa cozinha como se fosse dona do lugar, o que, segundo Hudson, ela praticamente era, já que eles tinham nos ajudado com o sinal da casa. Isabela, querida, ela disse com aquele tom especial que usava quando estava prestes a me dar uma ordem disfarçada de favor, precisamos conversar sobre o dia de ação de graças. Eu estava com os cotovelos na água suja da louça do jantar que eu tinha acabado de fazer para eles, o assado preferido de Hudson, com todos os acompanhamentos que a mãe dele tinha me ensinado a fazer corretamente durante o meu primeiro ano de casamento. Minhas mãos estavam queimando por causa da água quente, mas eu tinha aprendido a não usar luvas de borracha perto de Vivian. Ela já tinha dito que elas me faziam parecer pouco profissional. Claro, eu disse, tentando parecer animada. O que posso fazer? Hudson levantou os olhos do celular por um segundo para trocar um olhar com a mãe dele. Eu já tinha visto isso 1 milhão de vezes, uma conversa silenciosa que me deixava completamente de fora, como se eu fosse uma criancinha que não podia ser confiável com coisas de adulto. Vivian enfiou a mão na sua bolsa chique e tirou um pedaço de papel dobrado. A maneira como ela manuseou aquilo como se fosse algum tipo de prêmio fez meu estômago embrulhar. Ela colocou na bancada ao meu lado como se estivesse apresentando provas no tribunal. A lista de convidados para quinta-feira, ela anunciou. Convidei mais algumas pessoas este ano. A prima Cynthia está trazendo o brinquedinho novo dela. O tio Raymond está vindo com toda a sua turma, e os Sanders do clube de campo também virão. Sequei minhas mãos em uma toalha e peguei o papel. Quando desdobrei, os nomes continuaram aparecendo. Contei uma vez, depois de novo, com certeza de que estava vendo coisas. 30 pessoas. E eu mal sussurrei isso. 32, na verdade. O pequeno Timmy Sanders conta como meia pessoa, já que ele tem apenas 6 anos, mas você ainda deve planejar 30 porções inteiras. Ele é um menino em crescimento, afinal, a risada de Vivian soou como vidro quebrando. Eu sei que parece muito, mas você ficou tão boa nesses jantares em família, todo mundo sempre elogia sua culinária. Hudson finalmente olhou para cima do celular, mas apenas para concordar. Você consegue, amor. Você sempre arrasa. Encarei a lista, meus olhos ficando turvos enquanto eu tentava entender o que eles estavam me pedindo. Nos anos anteriores, tínhamos talvez 15 pessoas, e mesmo isso significava que eu tinha começado a cozinhar 2 dias antes, mal dormido e passado o jantar inteiro correndo de um lado para o outro entre a cozinha e a sala de jantar enquanto todo mundo relaxava. Quando você convidou todas essas pessoas? Eu perguntei, minha voz soando mais baixa do que eu queria. Nas últimas semanas, Vivian disse, como se não fosse nada demais. Não se preocupe com o tempo, querida. Você vai ficar bem, você sempre fica. Mas eu nem comprei comida para 30 pessoas.
Eu não planejei um cardápio para. Ah, eu cuidei da parte do planejamento. Vivian puxou outro pedaço de papel, este coberto com sua caligrafia perfeita. Aqui está o cardápio completo. Eu melhorei algumas coisas este ano. Os Sanders estão acostumados a um certo nível, sabe? Olhei para o cardápio e senti a sala começar a girar, peru com 3 recheios diferentes, presunto com abacaxi glaceado, 7 acompanhamentos diferentes, 4 sobremesas, incluindo uma massa caseira para torta de abóbora porque a comprada na loja é inaceitável, molho de cranberry caseiro, pães frescos. Vivian, isso é demais para uma pessoa. Ela acenou com a mão como se eu tivesse dito algo estúpido, como se o tempo estivesse um pouco ruim. Bobagem. Você pode lidar totalmente com isso. Além disso, Hudson vai ajudar. Olhei para o meu marido, esperando que ele percebesse o quão louca a mãe dele estava sendo, mas ele já estava de volta a mexer no celular. Eu definitivamente vou ajudar, ele disse, sem nem mesmo olhar para cima. Posso trinchar o peru e abrir o vinho. Trinchar o peru. Abrir o vinho. Essa era a ideia dele de ajudar com uma refeição que levaria cerca de 16 horas de preparo. Que horas eu devo começar a cozinhar? Eu perguntei, embora eu já soubesse que a resposta seria maluca. Vivian checou seu relógio caro. Bem, o jantar deve ser servido às 2 da tarde em ponto. Os Sanders gostam de comer cedo. Eu diria que você deve começar por volta das 4 da manhã para garantir. Talvez 3:30 se você quiser tudo perfeito. 4 da manhã? Eu repeti. Comece a cozinhar às 4 da manhã, ela disse, mais alto desta vez, me entregando a lista de convidados, e certifique-se de que tudo esteja perfeito desta vez. Hudson olhou para cima então, mas apenas para dar o seu pitaco. E certifique-se de que tudo esteja perfeito desta vez. O recheio estava um pouco seco no ano passado. O recheio que eu tinha feito enquanto também cuidava de 6 outros pratos enquanto ele assistia futebol na sala de estar. O recheio que todo mundo tinha amado. O recheio que a mãe dele tinha especificamente pedido para eu fazer de novo este ano. Claro, eu me ouvi dizer. Claro, vou me certificar de que tudo esteja perfeito. Mas enquanto eu estava ali parada segurando aquela lista de 32 nomes, e um cardápio que seria difícil para um restaurante fazer, um sentimento frio se instalou no meu estômago. Não era só que a tarefa era impossível, era a maneira como eles simplesmente jogaram isso em cima de mim, como se meu tempo, meu trabalho, minha sanidade não importassem nada. Mais tarde naquela noite, depois que Vivian tinha ido para casa e Hudson estava dormindo, sentei-me à mesa da cozinha com uma calculadora tentando descobrir como fazer funcionar. O peru sozinho precisava estar no forno às 6 da manhã para ficar pronto às 2 da tarde, mas eu precisaria do forno para outras coisas. Os números não batiam, era impossível. Me peguei olhando para a lista de convidados, realmente olhando para ela pela primeira vez, 32 pessoas, mas meu nome não estava nela. Eu estava cozinhando para 32 pessoas, e eu nem era considerada uma convidada no jantar que eu estava fazendo. Foi então que notei outra coisa: a prima de Hudson, Ruby, não estava na lista. Ruby, que vinha para o Dia de Ação de Graças em família há anos. Ruby, que tinha se divorciado recentemente e estava passando por um momento difícil. Peguei meu celular e liguei para ela. Isabela, é meio tarde. Está tudo bem? Eu só estava me perguntando. Você vem para o Dia de Ação de Graças este ano? Houve uma longa pausa. Bem, Vivian ligou na semana passada. Ela disse que, como eu estou solteira agora e passando por um momento tão difícil, talvez fosse melhor se eu passasse o feriado em algum lugar mais apropriado para a minha situação. Ela sugeriu que eu poderia me sentir mais confortável em uma reunião menor. Meu aperto no telefone apertou. Ela te desconvidou? Ela não disse dessa forma, mas sim, acho que sim. Ruby era da família há 8 anos. Mas no segundo em que sua vida ficou confusa, no segundo em que ela poderia precisar de apoio em vez de poder fornecer entretenimento, Vivian a cortou da lista. Depois que desliguei, sentei-me na cozinha escura por um longo tempo. A lista de nomes ficou embaçada na minha frente enquanto as lágrimas que eu estava segurando por horas finalmente vieram. Mas não eram apenas lágrimas sobre o jantar impossível, eram lágrimas de reconhecimento porque eu me vi no lugar de Ruby. Eu vi o que aconteceu quando você parava de ser útil para Vivian, quando você parava de ser a nora perfeita que podia fazer jantares impossíveis e nunca reclamar, quando você se tornava mais problema do que valia a pena. Eu estava a um mau dia de ação de graças de ser desconvidada da minha própria vida. Na terça de manhã, o supermercado às 6 da manhã era um deserto de luzes fluorescentes e corredores vazios. Eu estava lá desde que abriu, com meu carrinho transbordando de ingredientes para uma refeição que parecia mais impossível a cada item.
Adicionei 3 perus, 2 presuntos, quilos e quilos de vegetais que eu precisaria preparar, picar e cozinhar até ficarem do meu jeito. O total da compra fez minhas mãos tremerem enquanto eu passava nosso cartão de crédito, sabendo que Hudson veria a cobrança depois e provavelmente comentaria sobre o gasto. A dona Suzanne, vizinha da porta ao lado, estava na fila atrás de mim com um único saco de café e alguns muffins. Vai ter um jantar grande este ano? Ela perguntou, examinando meu carrinho transbordante com preocupação. Ação de graças para 32 pessoas, respondi, tentando soar casual sobre isso. Os olhos dela se arregalaram. 32. Sozinha. Meu marido vai ajudar, eu disse automaticamente, embora as palavras tivessem gosto de mentira. Ela me olhou por um longo momento, e eu pude ver pena se insinuando em sua expressão. Querida, isso não é ajudar, é assistir alguém se afogar enquanto está em cima do cais. As palavras dela me seguiram para casa e ecoaram na minha cabeça enquanto eu começava o trabalho de preparação. Eu espalhei os ingredientes por todos os espaços disponíveis na bancada, transformando nossa cozinha em algo que parecia mais uma instalação comercial de preparação de alimentos do que uma casa. Ao meio-dia, eu estava trabalhando por 6 horas seguidas e mal tinha feito um arranhão no que precisava ser feito. Minhas costas doíam, meus pés latejavam e eu não tinha comido nada além de um punhado de biscoitos de água e sal. Foi então que Hudson entrou na cozinha, ainda de pijama, com uma caneca de café na mão. Uau, você está realmente exagerando este ano, ele disse, examinando o caos. Já cheira bem. Eu estava com os cotovelos enfiados no recheio do peru, minhas mãos cobertas com uma mistura de pão ralado, aipo e ovo cru. Você pode me ajudar a colocar isso no bicho? Eu não consigo sozinha. Ele olhou para o relógio. Na verdade, eu prometi aos caras que me encontraria com eles para uma partida rápida de golfe. Tradição pré-feriado, sabe como é, mas eu volto a tempo de ajudar com o trabalho pesado amanhã. Eu olhei para ele. Golfe? Hoje? Apenas 9 buracos, talvez 18 se estivermos indo bem. Você sabe como é. Ele já estava indo em direção à porta. Você tem tudo sob controle aqui de qualquer maneira. Você é como uma máquina quando se trata dessas coisas. Como uma máquina. As palavras me atingiram mais forte do que deveriam. Máquinas não se cansam, máquinas não precisam de ajuda, máquinas não têm sentimentos que podem ser feridos por uma dispensa casual. Ele se foi antes que eu pudesse responder, me deixando sozinha com comida suficiente para 32 pessoas e a crescente percepção de que eu era invisível na minha própria casa. A tarde passou em um borrão de cortar, temperar e pré-cozinhar o que podia ser preparado com antecedência. Todas as superfícies da cozinha estavam cobertas de pratos em vários estágios de conclusão. A geladeira estava tão cheia que eu tinha que jogar Tetris com os recipientes só para caber tudo. Por volta das 5 da tarde, Vivian ligou, só checando os preparativos, querida. Como estão as coisas? Eu olhei ao redor da zona de desastre que era minha cozinha, para minhas mãos que estavam em carne viva e sangrando de tanto lavar e preparar comida, para a montanha de louça que já tinha se acumulado. Bem, eu disse. Está tudo bem, maravilhoso. Ah, e eu esqueci de mencionar que o menino Sanders tem uma alergia grave a nozes. Você precisará se certificar de que nenhum dos pratos contenha nozes ou tenha sido contaminado. Situação de risco de vida se houver alguma exposição. Uma alergia a nozes para um garoto de 6 anos que ela estava mencionando agora, na véspera do jantar, depois que eu já tinha preparado 3 pratos que continham amêndoas ou nozes pecan. Quais pratos exatamente eu deveria? Ah, tenho certeza de que você vai descobrir. Você é tão boa em gerenciar esses detalhes. Te vejo amanhã, querida. Ela desligou antes que eu pudesse fazer qualquer uma das 12 perguntas que imediatamente inundaram minha mente. Eu fiquei na minha cozinha cercada pelas evidências de 12 horas de trabalho ininterrupto e senti algo rachar dentro do meu peito, não quebrar, isso viria depois, apenas rachar, como a primeira fissura em uma barragem que está retendo muita pressão por muito tempo. Naquela noite, Hudson chegou em casa cheirando a cerveja e grama de campo de golfe, alegre com seu dia de folga enquanto eu tinha ficado presa no inferno da preparação. Como foi a cozinha, amor? Tudo pronto para a sessão de maratona de amanhã. Eu estava sentada à mesa da cozinha, finalmente me permitindo descansar pela primeira vez desde o amanhecer. Meu corpo inteiro doía, e eu não tinha feito uma refeição de verdade o dia todo. Há um problema com o cardápio, eu disse baixinho. 3 dos pratos têm nozes e, aparentemente, o menino Sanders tem uma alergia grave. Hudson deu de ombros. Então faça versões diferentes desses pratos. Não é grande coisa. Não é grande coisa.
3 pratos completamente diferentes exigindo ingredientes totalmente novos e tempo de preparação que eu não tinha, além de tudo mais que eu já estava tentando realizar. Hudson, eu preciso de ajuda. Ajuda de verdade, não apenas trinchar o peru. Eu preciso que você cozinhe alguns desses pratos. Ele pareceu genuinamente surpreso com o pedido. Mas você é muito melhor em cozinhar do que eu, e a mamãe pediu especificamente seu casserole de feijão verde e seu recheio. As pessoas vêm esperando sua comida. Então talvez as pessoas possam vir esperando sua comida também. Eu retruquei, meu cansaço finalmente rompendo minha educação cuidadosamente mantida. A aspereza na minha voz pareceu assustar. Lô, nós estávamos casados há 5 anos, e eu nunca tinha usado esse tom com ele antes. Ok, você está obviamente estressada. Olha, eu definitivamente vou ajudar amanhã, eu prometo. Mas hoje à noite, eu estou bem cansado do golfe, e eu tenho aquela reunião cedo para a qual eu preciso estar fresco. Que reunião cedo? Amanhã é a ação de graças. Teleconferência com o escritório de Singapura. Coisa de fuso horário, mas será apenas 1 hora, talvez 2. Eu terminarei bem antes de as pessoas começarem a chegar. Outra coisa que ele não tinha mencionado, outra maneira pela qual eu estaria lidando com a correria da manhã completamente sozinha. Eu olhei para o meu marido, realmente olhei para ele, e vi um estranho. Quando ele se tornou alguém que podia me ver trabalhando até a exaustão e não sentir nenhuma obrigação de ajudar? Quando eu me tornei alguém cujas lutas eram tão invisíveis que elas nem sequer se registravam como problemas reais? Eu vou para a cama, eu disse, finalmente. Boa ideia. Descanse um pouco. Grande dia amanhã. Enquanto eu estava deitada na cama naquela noite olhando para o teto, eu fiz contas na minha cabeça. Se eu me levantasse às 3:30 da manhã, eu poderia colocar os perus no forno às 4. Isso me daria 10 horas para preparar 7 acompanhamentos, fazer pães frescos, preparar 4 sobremesas e criar alternativas sem nozes para os 3 pratos que agora estavam fora dos limites. 10 horas para o que deveria ter sido 20 horas de trabalho. A conta não fechava, o cronograma era impossível. E ainda assim, de alguma forma, esperava-se que eu fizesse acontecer porque eu sempre fazia acontecer. Foi então que eu percebi a verdade mais devastadora de todas, eu os tinha treinado para me tratarem dessa forma. Cada vez que eu tinha feito um jantar impossível, cada vez que eu tinha sorrido e dito claro quando me pediam para fazer o irracional, cada vez que eu tinha me desculpado por coisas que não eram minha culpa, eu tinha ensinado a eles que meus limites não importavam. Eu tinha me tornado indispensável e invisível ao mesmo tempo. Eu coloquei meu alarme para 3:30 da manhã e fechei meus olhos, embora o sono parecesse tão impossível quanto a tarefa que me esperava em poucas horas. Quarta-feira, 2:47 da manhã. Eu acordei antes do meu alarme, meu corpo despertando bruscamente de um sonho onde eu estava correndo por uma cozinha sem fim enquanto pessoas sem rosto gritavam ordens para mim. A casa estava completamente escura e silenciosa, exceto pela respiração constante de Hudson ao meu lado. Por um momento, eu fiquei ali deitada na escuridão, e um pensamento estranho cruzou minha mente: o que aconteceria se eu simplesmente não me levantasse? E se eu ficasse na cama e deixasse o alarme tocar? E se 32 pessoas aparecessem em uma mesa vazia e tivessem que preparar seu próprio jantar pela primeira vez? O pensamento era tão estranho, tão completamente contrário a tudo que eu tinha sido condicionada a fazer, que quase me fez rir. Quase. Mas então eu imaginei o rosto de Vivian quando ela chegasse ao caos em vez de à perfeição. Eu imaginei a confusão de Hudson quando ele percebesse que eu não ia consertar tudo como sempre fazia. Eu imaginei 32 pessoas que não tinham feito planos alternativos, que não tinham trazido nada para contribuir, paradas olhando umas para as outras. E pela primeira vez em anos, eu senti algo além de pavor sobre uma reunião de família, eu senti curiosidade. Eu saí da cama sem acordar Hudson e fui silenciosamente para a cozinha. Na escuridão da manhã, cercada pelas evidências do trabalho de preparação de ontem, eu me permiti realmente pensar sobre o impensável, e se eu fosse embora? Não para sempre, não dramaticamente. Apenas fosse embora, entrasse no meu carro e dirigisse para outro lugar. Deixasse eles cuidarem de uma refeição sem mim. A ideia era aterrorizante e estimulante ao mesmo tempo. Eu nunca em 31 anos de vida simplesmente não tinha aparecido para algo que se esperava que eu fizesse, eu nunca tinha decepcionado ninguém, eu nunca tinha colocado minhas próprias necessidades antes da conveniência de outra pessoa. Eu fiz uma xícara de café e sentei-me à mesa da cozinha olhando para a lista de convidados que ainda estava onde Vivian tinha colocado há 2 dias, 32 nomes. 32 pessoas que estavam esperando que eu sacrificasse meu sono, minha saúde, minha sanidade para fornecer a elas uma refeição perfeita enquanto elas não forneciam nada em troca.
exceto críticas se as coisas não estivessem exatamente certas. Eu peguei meu celular e por impulso abri um site de viagens apenas para olhar, apenas para ver o que era possível. O primeiro resultado fez meu fôlego falhar: fuga de última hora para o Havaí no dia de ação de graças, vagas limitadas disponíveis. Partida no início da manhã de quinta-feira, retorno no domingo. Eu sempre quis ir para o Havaí, mas Hudson preferia destinos com bons campos de golfe e oportunidades de networking empresarial. O Havaí é apenas praias e armadilhas para turistas, ele sempre dizia. O que faríamos lá o dia todo? Eu cliquei na listagem antes que eu pudesse me convencer do contrário. O voo partia às 4h15 da manhã, quase exatamente a hora em que eu deveria começar a cozinhar. O preço era alto, muito mais alto do que Hudson jamais aprovaria para umas férias espontâneas, mas era o nosso dinheiro também, nossa conta conjunta para a qual eu tinha contribuído tanto quanto ele, mesmo que ele ganhasse mais, e de alguma forma isso lhe dava poder de veto sobre grandes compras. Eu fiquei encarando a tela de reserva por um longo tempo, meu dedo pairando sobre o botão selecionar voo. Que tipo de pessoa abandona 32 pessoas no dia de ação de graças? Mas outra voz na minha cabeça, mais silenciosa, mas de alguma forma mais forte, perguntou: que tipo de pessoa espera que o indivíduo cuide do jantar de 32 pessoas sem ajuda? Eu pensei em Ruby, desconvidada de uma família da qual ela fazia parte há 8 anos porque seu divórcio a tornou inconveniente. Eu pensei em Hudson descartando meus pedidos de ajuda como se fossem exigências irracionais em vez de súplicas desesperadas. Eu pensei em Vivian mencionando casualmente uma alergia com risco de vida na véspera do jantar, como se minha capacidade de reestruturar completamente o cardápio da noite para o dia fosse uma certeza. Eu pensei em quem eu costumava ser antes de me tornar a pessoa que sempre dizia sim, que sempre fazia acontecer, que sempre se desculpava por não ser perfeita o suficiente. Antes que eu pudesse mudar de ideia, eu cliquei em selecionar voo. O telefone dele tocou. Era a mãe dele. Bom dia, querido. Como estão os preparativos? Isabela está gerenciando o cronograma corretamente. Mãe, temos um problema. Que tipo de problema? Ela já queimou alguma coisa. Eu te disse que deveríamos ter contratado um buffet para um jantar desse tamanho. E Isabela sumiu. Silêncio. Sumiu para onde? Eu não sei. Ela deixou um bilhete dizendo que algo surgiu e ela teve que sair da cidade. Ela não está atendendo ao telefone. Isso é impossível. Isabela nunca abandonaria uma festa de jantar, especialmente não hoje. Deve haver algum mal-entendido. Hudson olhou para o bilhete novamente como se ele pudesse ter mudado. Não há mal-entendido. Ela sumiu, e temos 32 pessoas vindo para o jantar. O silêncio se estendeu por tanto tempo que Hudson se perguntou se a ligação tinha caído. Mãe, isso é um desastre. A voz dela ficou fria e cortante. Um desastre absoluto. Que tipo de esposa abandona sua família no dia de ação de graças? Algo na forma como ela disse isso, a suposição imediata de que Isabela era a vilã nesse cenário, deixou Hudson na defensiva de uma forma que o surpreendeu. Talvez ela tenha tido uma emergência. Talvez algo tenha acontecido que ela não pôde. Que emergência exige que alguém abandone 32 convidados sem qualquer aviso? Que emergência impede que alguém atenda ao telefone para explicar a situação? Hudson não tinha resposta para isso. Precisamos resolver isso imediatamente, Vivien continuou, sua voz assumindo o tom de comando que ela usava ao gerenciar crises familiares. Ligue para todos os restaurantes decentes da cidade. Veja se algum deles pode preparar um jantar de ação de graças de emergência para 32 pessoas. Hudson passou a hora seguinte no telefone com restaurantes, empresas de buffet e hotéis. Cada conversa seguiu o mesmo caminho, risadas seguidas pela informação de que seus jantares de ação de graças estavam reservados há meses. Senhor, disse o gerente do Hilton, são 9 da manhã do dia de ação de graças. Mesmo que tivéssemos disponibilidade, o que não temos, não há como preparar um jantar para 32 pessoas com 5 horas de antecedência. Às 10 da manhã, Hudson tinha esgotado todas as opções profissionais. Sua teleconferência com Singapura tinha ido e vindo, ignorada. Ele provavelmente tinha prejudicado seu relacionamento com seu maior cliente, mas isso parecia secundário à crise imediata. Ele ligou de volta para sua mãe. Alguma sorte com os restaurantes? Nada. Todo mundo está reservado. O que fazemos? Nós cozinhamos nós mesmos, obviamente. Hudson olhou para os perus crus novamente. Mãe, eu não sei como cozinhar um peru. Eu não sei como cozinhar nada disso. Então você aprende. O YouTube existe. Quão difícil pode ser?
Vivien chegou com as mangas arregaçadas e uma expressão sombria que sugeria que ela estava se preparando para a batalha. Ela examinou a cozinha como um general avaliando um campo de batalha onde todos os soldados tinham desertado. Isso é pior do que eu pensava, ela anunciou. Esses perus deveriam ter estado no forno há 4 horas. Eles nunca ficarão prontos a tempo. Hudson, que tinha passado a última hora assistindo a vídeos do YouTube sobre preparação de peru enquanto ficava cada vez mais em pânico, levantou os olhos do telefone com esperança desesperada. Podemos cozinhar, luz mais rápido? Alguma temperatura mais alta? Hudson, querido, você não pode apressar um peru de 9 quilos. A física não se dobra para acomodar os problemas de abandono da sua esposa. Eles trabalharam em silêncio intenso na hora seguinte. Vivien dando ordens enquanto Hudson atrapalhava as tarefas que Isabela sempre fazia parecerem fáceis. Os ingredientes do recheio estavam em tigelas, parecendo componentes para um experimento científico que nenhum deles entendia. A receita do casserole de feijão verde poderia muito bem ter sido escrita em grego antigo. Onde está a batedeira? Vivien exigiu, vasculhando os armários. Eu não sei. Isabela sempre cuida das coisas da cozinha. Bem, Isabela não está aqui, está. Ao meio-dia, o telefone de Hudson começou a tocar com ligações de parentes perguntando sobre os horários de chegada e restrições alimentares. Cada conversa se tornou mais desconfortável do que a anterior. E aí, Hudson, é o tio Raymond, devo trazer alguma coisa? Eu sei que Vivien disse que estava tudo coberto, mas a esposa fez recheio extra por precaução. Na verdade, tio Raymond, talvez você deva trazer o recheio e talvez qualquer outra coisa que sua esposa possa ter feito como backup. Backup? Está tudo bem? Hudson olhou para sua mãe, que estava tentando colocar um peru cru em uma assadeira enquanto xingava baixinho. Apenas traga o que você tiver. Às 12h30, a notícia se espalhou pela rede familiar de que algo estava errado com os preparativos do jantar. O telefone de Hudson vibrava constantemente com parentes confusos oferecendo ajuda, fazendo perguntas ou tentando descobrir se deveriam fazer planos alternativos. A cozinha tinha se transformado em um caos. Vivien tinha conseguido colocar um peru no forno, mas estava claro para ambos que ele não ficaria pronto até a noite. Os acompanhamentos permaneceram intocados. O cronograma elegante que Isabela sempre mantinha havia entrado em colapso em pânico e improvisação. Isso é humilhante, Vivien disse, com uma flor no cabelo e derrota na voz. Absolutamente humilhante. Os Sanders vão pensar que somos incompetentes. Talvez devêssemos simplesmente cancelar, Hudson sugeriu fracamente. Cancelar? Não podemos cancelar o jantar de ação de graças à 1h do dia de ação de graças. Você tem alguma ideia do que as pessoas vão pensar? Mas Hudson estava começando a perceber que o que as pessoas pensavam era o menor de seus problemas. A campainha tocou como um dobre de finados. Hudson abriu a porta e encontrou a prima Cynthia e seu novo namorado parados na varanda com uma garrafa de vinho e sorrisos esperançosos. Algo cheira interessante, Cynthia disse, cheirando o ar com óbvia confusão. Em vez dos ricos aromas de um banquete de ação de graças, a casa cheirava a cebola crua e suor de pânico. Estamos um pouco atrasados, Hudson disse, sua voz tensa com falsa alegria. Mais carros entraram na garagem, o tio Raymond com os braços cheios de pratos de backup, o Sanders com seu filho de 6 anos e expectativas óbvias do jantar de alta classe que Vivien lhes tinha prometido, primo após primo, amigo após amigo, todos chegando para encontrar Hudson parado na porta, parecendo que estava recebendo os enlutados em um funeral. Onde está Isabela? Perguntou a tia Margaret, procurando pela anfitriã que geralmente recebia todos com calor genuíno e a promessa de uma refeição incrível. Ela teve que sair, emergência. A sala de estar encheu-se de parentes cada vez mais confusos. As conversas ficaram tensas quando as pessoas perceberam que algo estava seriamente errado. A mesa de jantar posta com os arranjos cuidadosos de Isabela de 2 dias atrás estava pronta para um banquete que não existia. Vivien emergiu da cozinha parecendo que tinha passado por uma guerra. Seu cabelo perfeito estava desgrenhado, suas roupas manchadas com várias substâncias alimentares, e sua compostura usual tinha rachado para revelar algo próximo ao pânico. Pessoal, por favor, sejam pacientes. Tivemos alguns desafios inesperados com a preparação da refeição. O Sr. Sanders, um homem acostumado ao serviço de clube de campo e refeições requintadas, olhou para o relógio com insistência. Fomos informados de que o jantar seria servido às 14h. Já está quase na hora. Sim, bem, houve algumas complicações. Que tipo de complicações? A pergunta veio da prima de Hudson, Julie, que tinha dirigido 3 horas com sua família e estava começando a parecer irritada.
Hudson e Vivien trocaram olhares. Nenhum deles queria ser o único a explicar que a mulher que todos eles tinham dado como certa simplesmente tinha desaparecido, deixando-os desamparados. Isabela teve que sair da cidade de repente, Hudson disse finalmente. Emergência familiar. A sala ficou em silêncio enquanto 32 pessoas processavam essa informação. Ela saiu hoje? Isso da irmã de Ruby, que ao contrário de Ruby, tinha entrado na lista de convidados. Que tipo de emergência acontece às 4 da manhã do dia de ação de graças? Hudson não tinha resposta. O tio Raymond pigarreou. Bem, qual é o plano para o jantar então? Todos os olhos se voltaram para Hudson e Vivien, 32 pessoas que não tinham feito planos de backup, não trouxeram contribuições alimentares substanciais e organizaram todo o seu dia em torno de uma refeição que lhes tinha sido prometida. Estamos trabalhando nisso, Vivian disse fracamente. O pequeno Timmy Sanders, o garoto de 6 anos com a grave alergia a nozes, puxou o vestido da mãe. Mamãe, estou com fome. Quando vamos comer? Sua pergunta inocente pareceu quebrar qualquer feitiço que estava mantendo a sala educadamente quieta. De repente, todos estavam falando ao mesmo tempo. Talvez devêssemos pedir pizza. As pizzarias não estão abertas no dia de ação de graças. E comida chinesa? Com um garoto de 6 anos que tem alergias alimentares, isso é insano. Deveríamos ter sido avisados antes. Para onde exatamente Isabela foi? Há quanto tempo você sabe que ela não estaria aqui? Hudson sentiu as paredes se fechando ao seu redor, 32 pares de olhos, todos olhando para ele em busca de respostas que ele não tinha, soluções que ele não podia fornecer. Foi então que seu telefone vibrou com uma mensagem de texto. Era do número de Isabela. A sala inteira pareceu sentir sua reação quando ele abriu a mensagem. Todos ficaram em silêncio, esperando para ouvir o que sua esposa desaparecida tinha a dizer. A mensagem continha uma única foto, Isabela, usando um vestido de verão amarelo que ele nunca tinha visto antes, sentada em um restaurante à beira-mar com uma bebida tropical na mão. Seu cabelo estava solto e fluindo na brisa do oceano. Seu rosto estava voltado para a câmera com uma expressão de pura paz radiante. Abaixo da foto, uma mensagem simples, jantar de ação de graças no paraíso. Diga a Vivien que o Peru agora é problema dela. Hudson encarou o telefone, seu cérebro lutando para processar o que estava vendo. Sua esposa confiável, previsível, sempre acomodada estava no Havaí, ela não estava lidando com uma emergência familiar. Ela não estava planejando voltar a tempo de salvar o jantar. Ela tinha planejado isso, ela tinha escolhido isso, ela tinha abandonado 32 pessoas no dia de ação de graças, e pela expressão em seu rosto naquela foto, ela não tinha absolutamente nenhum remorso sobre isso. Hudson, a voz de sua mãe pareceu vir de muito longe. O que ela diz? Ele olhou para cima para 32 rostos expectantes, sua mãe, que tinha criado essa situação impossível, seus parentes, que nunca tinham oferecido ajuda com as produções massivas que Isabela orquestrava para eles, os Sanders que já estavam olhando ao redor da sala com um desdém mal disfarçado, todos eles esperando que ele consertasse o que Isabela tinha quebrado ao se recusar a ser quebrada mais. Ela diz, a voz de Hudson falhou. Ela diz, o Peru agora é problema nosso. A sala entrou em erupção. Minha ligação era mais forte do que eu esperava. Mas, novamente, eu não esperava que nada sobre este dia seguisse o plano de ninguém. Sentei-me no restaurante ao ar livre com vista para a praia de Waikiki, meu vestido de verão amarelo capturando os ventos alísios, e observei o sol pintar diamantes no Pacífico. Eram exatamente 2 da tarde, horário do Havaí, o que significava que eram 7 da noite em casa. Agora, 32 pessoas deveriam estar sentadas para um banquete perfeito de ação de graças na minha sala de jantar. Em vez disso, eu estava comendo camarão com coco e observando tartarugas marinhas emergirem na água cristalina. Meu telefone estava vibrando constantemente desde que eu liguei de volta a 1 hora, 17 chamadas perdidas de Hudson, 8 de Vivien, mensagens de texto de parentes de quem eu não ouvia falar há meses, todos repentinamente muito preocupados com meu bem-estar. Eu rolei por eles com curiosidade distante, como ler sobre a vida de outra pessoa. Hudson, onde você está? Isso não é mais engraçado. Hudson, me ligue imediatamente. Precisamos conversar sobre isso. Hudson, as pessoas estão fazendo perguntas que eu não posso responder. Vivien, Isabela, seja qual for o ponto que você está tentando fazer, você já fez. Volte para casa e conserte isso. Vivien, isso é além de egoísta. Você está envergonhando a família inteira. Prima Cynthia, Hudson diz que você teve uma emergência familiar. Está tudo bem? Tia Margaret querida, estamos preocupados com você.
Por favor, ligue para alguém e nos diga que você está segura. Eu quase ri da última. Eles estavam preocupados comigo agora, depois de 5 anos me vendo trabalhar até a exaustão para o benefício deles, agora eles estavam preocupados com a minha segurança. Tomei outro gole do meu Mai Tai e abri meu aplicativo de câmera. O pôr do sol atrás de mim estava transformando o céu em tons de laranja e rosa que pareciam bonitos demais para serem reais. Tirei uma selfie, certificando-me de capturar tanto minha expressão genuinamente feliz quanto o cenário paradisíaco. Então eu enviei para Hudson com uma mensagem que eu estava compondo na minha cabeça pelas últimas 8 horas, jantar de ação de graças no paraíso. Diga a Vivienne que o Peru agora é problema dela. A resposta veio em segundos. Meu telefone tocou imediatamente. Eu deixei ir para o correio de voz. Então eu desliguei o telefone completamente e pedi outro Mai Tai. Às 8 da noite, o grande desastre de ação de graças tinha alcançado status lendário na família. Metade dos parentes tinha saído para encontrar restaurantes que ainda pudessem estar servindo comida, a outra metade tinha se reunido na cozinha, tentando salvar algo que se assemelhasse a uma refeição do caos que Hudson e Vivienne tinham criado. O tio Raymond tinha assumido o comando da situação do Peru, declarando que eles poderiam cortar os pássaros e cozinhar as peças separadamente para acelerar o processo. A prima Julie estava tentando fazer purê de batatas do zero enquanto consultava tutoriais do YouTube. A família Sanders tinha saído completamente, citando preocupações com a segurança alimentar e as alergias de seu filho. Hudson sentou-se à mesa da cozinha encarando a mensagem de texto de Isabela pela 100ª vez. Cada visualização tornava a realidade mais surreal e mais devastadora. Ela não estava voltando. Ela não tinha sido sequestrada ou hospitalizada ou forçada a lidar com a emergência de outra pessoa. Ela tinha feito uma escolha de deixá-los todos para trás, e ela estava claramente aproveitando cada momento disso. Isto é o que acontece quando você mima alguém demais, Vivienne anunciou para a sala enquanto ela tentava salvar o casserole de feijão verde. Dê a eles muita liberdade, e eles pensam que podem simplesmente abandonar suas responsabilidades quando quiserem. Mas mesmo quando ela disse isso, sua voz carecia de sua convicção usual porque em algum lugar no caos do dia, a natureza impossível do que eles tinham esperado que Isabela realizasse tinha se tornado visível. Tinha levado 6 adultos 4 horas apenas para colocar os perus no forno e começar 3 acompanhamentos. O que Isabela tinha estado fazendo sozinha ano após ano estava começando a parecer menos com um dever de esposa e mais com um pequeno milagre. Talvez devêssemos lá ajudado mais, disse o tio Raymond baixinho enquanto ele lutava para descobrir como temperar adequadamente as peças de peru. Ajuda, lá? A voz de Vivienne era afiada. Ela nunca pediu ajuda. Ela sempre insistiu em fazer tudo sozinha. Hudson olhou para cima do telefone. Ela me pediu ajuda 2 dias atrás. Eu disse a ela que estava cansado demais do golfe. A cozinha ficou em silêncio, exceto pelo som da água fervendo e o timer marcando o tempo no forno. Ela pediu ajuda na terça-feira, Hudson continuou, sua voz ficando mais forte à medida que a memória se tornava mais clara. Ela me disse que precisava de ajuda de verdade, não apenas trinchar o peru, e eu disse a ela que ela era melhor em cozinhar do que eu. Ele podia ver a cena agora com dolorosa clareza, o rosto exausto de Isabela, suas mãos em carne viva de horas de preparação de comida, seu pedido desesperado por assistência real, e sua dispensa casual de suas necessidades porque ajudar teria sido inconveniente para ele. Ela tem pedido ajuda por anos, disse a voz de Carmen na porta. Hudson olhou para cima para ver sua cunhada parada ali com um recipiente de comida e uma expressão de raiva mal contida. Carmen, o que você está fazendo aqui? Eu trouxe casserole de batata doce, já que imaginei que vocês poderiam precisar de comida de verdade. Ela colocou o recipiente na bancada com mais força do que o necessário. Eu também vim para dizer o que eu deveria ter dito a vocês anos atrás. Ela olhou ao redor da sala para os parentes reunidos, todos os quais tinham parado suas tentativas de cozinhar para ouvir. Isabela não abandonou vocês, Carmen disse, sua voz cortando o ruído da cozinha. Vocês a abandonaram. Todos vocês. Por 5 anos, vocês a observaram trabalhar até a morte para o conforto de vocês, e nenhum de vocês jamais pensou em dizer, ei, talvez uma pessoa não devesse ser responsável por alimentar 32 pessoas sozinha. Espere só um minuto, Vivienne começou, mas Carmen a interrompeu. Não, você espere. Você tem alguma ideia de como era a preparação de ação de graças de Isabela? Ela começou a planejar o cardápio 3 semanas antes, ela passou 2 dias comprando ingredientes. Ela se levantou às 3:30 da manhã para começar a cozinhar, e ela não se sentou até depois que a louça estava lavada às 9 da noite.
17 horas e meia de trabalho ininterrupto enquanto o resto de vocês assistia futebol e reclamava se o recheio estava muito seco. Hudson sentiu algo frio se instalando em seu estômago. Ela nunca disse que dava tanto trabalho. É claro que ela não disse isso porque toda vez que ela tentava expressar que estava sobrecarregada, vocês diziam a ela que ela era tão boa nisso e melhor em cozinhar do que todo mundo. Vocês transformaram a competência dela em uma prisão. A cozinha estava completamente silenciosa agora. Até mesmo o timer parecia ter parado de marcar. E quando ela finalmente não aguentou mais e foi embora, sua primeira preocupação não foi: minha esposa está bem? Ou porque ela estava tão infeliz que sentiu que essa era sua única opção. Sua primeira preocupação foi: quem vai cozinhar o peru? Hudson olhou para a mensagem de texto novamente. Na foto, Isabela parecia mais feliz do que ele a tinha visto em anos. Seu sorriso era genuíno, não forçado, livre da educação cuidadosa que ela usava perto de sua família. Quando foi a última vez que ela sorriu para ele daquele jeito? Quando foi a última vez que ele fez alguma coisa para fazê-la sorrir daquele jeito? Ela está no Havaí, ele disse baixinho. Carmen assentiu. Que bom para ela. Ela sempre quis ir para o Havaí. Ela nunca me disse isso. Ela te disse muitas coisas, Hudson. Você apenas nunca ouviu. Eu acordei no meu quarto de hotel com o som das ondas e a brisa quente do Havaí fluindo pelas portas abertas da varanda. Por um momento, eu fiquei perfeitamente parada, saboreando a sensação desconhecida de acordar naturalmente em vez de com um alarme, de não ter nenhum lugar onde eu precisasse estar e nada que eu precisasse realizar para mais ninguém. Eram 9h30 da manhã. Em casa, eu já estaria lidando com o peru restante e as consequências de hospedar 32 pessoas. Eu estaria carregando a máquina de lavar louça pela quarta vez, embalando infinitos recipientes de comida e planejando as elaboradas refeições restantes que estenderiam o dia de ação de graças até a semana seguinte. Em vez disso, eu ia pedir serviço de quarto e passar o dia na praia. Quando finalmente liguei meu telefone de volta, ele tinha explodido com mensagens. Mas estas não eram apenas de Hudson e Vivien. Eram de parentes com quem eu não tinha falado diretamente há anos, de amigos que tinham ouvido falar da grande catástrofe de ação de graças através da fofoca familiar, de pessoas que aparentemente tinham opiniões sobre minha decisão de priorizar meu próprio bem-estar. O mais surpreendente foram as mensagens de apoio: Carmen, estou tão orgulhosa de você. Você deveria ver as caras deles. A prima de Hudson, Ruby, ouviu o que você fez. Eu queria ter tido sua coragem quando Vivien me desconvidou. Minha velha colega de faculdade, Maia, Carmen me contou sobre sua fuga para o Havaí. Aproveite cada minuto. Mas havia outras mensagens também. Vivien, espero que esteja satisfeita. Você arruinou o dia de ação de graças para 32 pessoas e envergonhou seu marido na frente de seus colegas, o irmão de Hudson, Dennis, bem madura, Isabela. Bela maneira de destruir uma tradição familiar por causa de um ataque de raiva. Alguns dos primos de Hudson, pessoas para quem eu tinha cozinhado e limpado por anos, aparentemente tinham decidido que eu era egoísta e ingrata. A crítica doeu, mas não tanto quanto eu esperava, porque para cada mensagem me chamando de egoísta, havia outra de alguém que entendia exatamente por que eu tinha ido embora. Meu telefone tocou. Hudson de novo. Desta vez eu atendi. Isabela. Sua voz estava rouca, como se ele não tivesse dormido. Graças a Deus. Você está bem? Você está segura? E eu estou bem, Hudson. E eu estou no Havaí. Havaí? O que você está fazendo no Havaí? Eu estou de férias. Algo que eu queria fazer há anos. Mas você não pode simplesmente sair da cidade sem me avisar. Você não pode simplesmente abandonar o jantar de ação de graças. As pessoas estavam contando com você. Eu olhei para o oceano onde um grupo de golfinhos estava brincando nas ondas. As pessoas estavam contando comigo para fazer algo impossível sem nenhuma ajuda. Eu decidi não fazer mais isso. Não é impossível. Você já fez isso antes. Eu quase me matei fazendo isso antes. Há uma diferença. Houve um longo silêncio na linha. Olha, seja qual for o ponto que você está tentando fazer, você já fez. Volte para casa, e nós conversaremos sobre conseguir mais ajuda para você no próximo ano. Mais ajuda? Como se eu estivesse pedindo um favor em vez de consideração humana básica. Que tipo de ajuda, Hudson? Eu não sei. Talvez nós pudéssemos contratar alguém para servir a comida para que você não tenha que correr de um lado para o outro. E cozinhar a comida? Bem, você é muito melhor nisso do que qualquer outra pessoa. E ali estava o mal-entendido fundamental que tinha definido todo o nosso casamento.
Hudson genuinamente acreditava que minha habilidade de lidar com tarefas impossíveis significava que eu deveria lidar com elas, não que as tarefas eram irracionais para começar. Hudson, você sabe quantas horas eu passei me preparando para o jantar de ontem? Eu não sei. Muitas. 37 horas em 3 dias. Eu calculei enquanto estava sentada no avião. Silêncio. E você sabe quantas horas você passou me ajudando? Isso não é justo. Eu ia ajudar com o serviço e a limpeza. Quantas horas, Hudson? Mais silêncio. Talvez 1 hora no total. Trinchar o peru e abrir garrafas de vinho. Então, eu fui responsável por 36 horas de trabalho, e você foi responsável por 1 hora. Mas você gosta de cozinhar. Você é boa nisso. Eu fechei meus olhos e tentei encontrar as palavras para explicar algo que deveria ser óbvio. Hudson, eu gosto de cozinhar. Eu gosto de cozinhar o jantar para minha família. Eu gosto de fazer refeições especiais para feriados. O que eu não gosto é ser a única responsável por alimentar 32 pessoas enquanto todo mundo assiste futebol e critica meu esforço. Então, o que você quer que eu faça? Eu não posso simplesmente me tornar um chefe da noite para o dia. Eu quero que você entenda que o que sua mãe me pediu para fazer era irracional. Eu quero que você entenda que dizer que você é tão boa nisso não é a mesma coisa que apreciar o trabalho que eu faço. E eu quero que você entenda que eu sou uma pessoa com limites, não uma máquina que produz jantares perfeitos sob demanda. Outro longo silêncio. Você vai voltar para casa? Eu olhei para meu quarto de hotel, para minha mala cheia de roupas que eu nunca tinha usado porque Hudson pensava que elas eram casuais demais, para o paraíso me esperando do lado de fora da porta. Eu vou voltar para casa algum dia. Bom, nós podemos. Mas as coisas vão ser diferentes, Hudson. Diferentes como? Eu terminei de ser a única pessoa responsável pelo conforto da sua família. Eu terminei de pedir desculpas por não ser perfeita. E eu terminei de fingir que o que aconteceu ontem foi minha culpa em vez do resultado inevitável de anos me dando como garantida. Eu podia ouvi-lo respirando do outro lado da linha, processando o que eu estava dizendo. Então, o que isso significa? Significa que no próximo ano, se sua mãe quiser convidar 32 pessoas para o Dia de Ação de Graças, ela pode cozinhar para 32 pessoas, ou ela pode contratar um buffet, ou ela pode aceitar que reuniões familiares não precisam ser produções elaboradas. Mas ela não pode esperar que eu sacrifique minha saúde e sanidade por suas ambições sociais. Ela vai odiar isso. Então ela vai odiar isso. Esse não é mais meu problema. Isabela, você está sendo irracional. A família vem em primeiro lugar. É sobre isso que o casamento se trata. Eu senti algo estalar dentro de mim, limpo e final. De quem é a família, Hudson? Porque sua família deixou muito claro ao longo dos anos que eu não sou realmente parte dela. Eu sou a ajuda. Eu sou a pessoa que faz as coisas ficarem boas para todo mundo, mas eu não sou realmente considerada quando as decisões são tomadas. Isso não é verdade, sério. Quando sua mãe fez a lista de convidados, ela me perguntou se eu podia lidar com a cozinha para 32 pessoas. Quando ela decidiu melhorar o cardápio, ela considerou se eu tinha o tempo e a energia para todos aqueles pratos extras. Quando ela mencionou a alergia a nozes no último minuto, ela pensou sobre como isso afetaria minha preparação. Ela provavelmente presumiu. Ela presumiu que eu lidaria com isso porque eu sempre lido com isso, assim como você presumiu que eu lidaria com isso. Nenhum de vocês considerou se era justo me pedir para lidar com isso. Eu podia ouvir vozes no fundo, sua família provavelmente se reunindo para comer o peru restante e fazer uma análise post-mortem do grande desastre de ação de graças. Eu tenho que ir, Hudson disse finalmente. Mas nós precisamos terminar essa conversa quando você voltar para casa. Sim, nós precisamos. Depois que eu desliguei, eu sentei na minha varanda por um longo tempo, pensando sobre a conversa e o que ela significava para meu casamento. Hudson ainda não entendia o que ele tinha feito de errado. Ele ainda pensava que isso era sobre eu ser ingrata em vez de sobre anos de dispensa sistemática das minhas necessidades e sentimentos. Mas pela primeira vez em nosso relacionamento, eu tinha declarado meus limites claramente e sem desculpas. Eu tinha dito não para algo que era irracional, e eu tinha mantido isso mesmo quando isso decepcionou pessoas. Parecia aterrorizante e libertador ao mesmo tempo. Eu pedi um prato de frutas tropicais do serviço de quarto, e passei o dia lendo um romance na praia, algo que eu não fazia há anos. A cada poucas horas, eu tirava uma foto dos meus arredores e postava nas redes sociais com legendas como, aprendendo a me colocar em primeiro lugar, e paraíso é um estado de espírito. Eu sabia que a família de Hudson provavelmente estava vendo estas postagens.
Eu sabia que eles provavelmente estavam analisando cada palavra em busca de sinais de colapso mental ou evidência de egoísmo. Eu não me importava mais. Por 3 dias, eu ia ser exatamente tão egoísta quanto eles tinham me acusado de ser. Eu ia pensar apenas no meu próprio conforto, meus próprios desejos, minha própria felicidade. Iria ser as melhores férias da minha vida. O voo de volta à realidade foi turbulento, tanto literalmente quanto metaforicamente. Enquanto descíamos através de nuvens de tempestade em direção ao aeroporto, senti meu telefone vibrando de volta à vida com mensagens que eu tinha ignorado no dia anterior. Hudson, a que horas seu voo pousa? Eu te pego. Carmen, como foi o paraíso? Pronta para voltar e estabelecer alguns limites. Vivien, precisamos ter uma reunião de família sobre seu comportamento. Isso não pode acontecer de novo. A última mensagem me fez rir alto, ganhando um olhar preocupado do empresário no assento ao meu lado. Vivien queria ter uma reunião de família sobre meu comportamento, como se eu fosse uma adolescente que tinha perdido o toque de recolher em vez de uma mulher adulta que tinha se recusado a ser explorada. O aeroporto estava lotado de viajantes pós-feriado, todos nós parecendo ligeiramente traumatizados pela transição do tempo de férias de volta para as responsabilidades do mundo real. Mas enquanto eu caminhava pelo terminal, notei algo diferente sobre meu próprio reflexo nas vitrines das lojas. Eu estava mais ereta, meu rosto parecia relaxado de uma forma que não acontecia há anos. Hudson estava me esperando na área de retirada de bagagem, parecendo que não tinha dormido bem em dias. Suas roupas estavam amarrotadas, seu cabelo despenteado, e havia olheiras que o faziam parecer mais velho do que seus 34 anos. Oi, ele disse quando me viu se aproximando. Oi. Nós ficamos ali por um momento, 2 pessoas que tinham sido casadas por 5 anos, repentinamente inseguras de como interagir uma com a outra. Como foi sua viagem? Ele perguntou finalmente. Foi exatamente o que eu precisava. Ele esperou que eu elaborasse, mas eu não o fiz. A velha Isabela teria preenchido o silêncio estranho com desculpas e explicações, garantindo a ele que estava tudo bem e que o normal poderia ser retomado imediatamente. A nova Isabela apenas pegou sua mala e caminhou em direção ao estacionamento. A viagem para casa foi principalmente silenciosa, pontuada apenas por tentativas ocasionais de Hudson de conversar, que eu respondi brevemente e sem entusiasmo. Eu não estava tentando ser fria. Eu apenas tinha terminado de realizar trabalho emocional para o conforto dele. Quando entramos em nossa garagem, Hudson finalmente fez a pergunta que obviamente estava corroendo ele. Então, o que acontece agora? Eu olhei para nossa casa, a casa onde eu tinha passado 5 anos me tornando menor e menor para acomodar as necessidades de todos os outros, e senti uma estranha mistura de familiaridade e desapego. Agora, nós descobrimos se nosso casamento pode sobreviver a mim tendo limites. Eu mal tinha terminado de desfazer as malas quando a campainha tocou. Através do olho mágico, eu podia ver Vivien parada em nossa varanda da frente com a postura de alguém se preparando para a batalha. Eu considerei não atender, mas isso apenas atrasaria a conversa inevitável. Vivien, eu disse quando abri a porta. Que bom te ver. Ela me empurrou para dentro de casa sem esperar por um convite, seus saltos altos clicando contra o piso de madeira com seu som familiar de autoridade. Precisamos conversar, ela anunciou, acomodando-se em nosso sofá da sala de estar como se estivesse presidindo uma corte. Eu imaginei que poderíamos. O que você fez na quinta-feira foi inaceitável. Absolutamente inaceitável. Você tem alguma ideia de quão humilhante foi ter que explicar sua ausência para 32 pessoas? Eu sentei em frente a ela na cadeira que Hudson sempre disse que era formal demais para o uso diário, mas sempre tinha sido o meu lugar favorito na sala. Eu imagino que foi muito difícil, eu disse calmamente. Ela pareceu surpresa com meu tom, que não era defensivo nem apologético. Difícil? Foi um desastre, Isabela. Um desastre completo. Os Sanders estão contando para todo mundo no clube de campo que não podemos ser confiáveis para hospedar uma festa de jantar adequada. O novo namorado da prima Cynthia acha que nossa família inteira é disfuncional. O tio Raymond passou 4 horas tentando cozinhar perus que ele não tinha ideia de como preparar. Isso parece muito estressante para todo mundo. Você está zombando de mim? De jeito nenhum. Eu estou genuinamente arrependida que todo mundo teve um dia de ação de graças estressante. Eu tenho certeza que foi muito difícil de repente ser responsável por tarefas que eles nunca tinham tido que lidar antes. Os olhos de Vivien se estreitaram. Tarefas que eles nunca tinham tido que lidar antes porque você sempre insistiu em fazer tudo sozinha. E ali estava a reescrita fundamental da história que eu tinha esperado. Eu insisti em fazer tudo sozinha, você nunca pediu ajuda, você nunca indicou que estava sobrecarregada,
você apenas assumiu o controle de toda a reunião de feriado, e então aparentemente ficou ressentida conosco por deixarmos você. Eu senti a raiva familiar subindo em meu peito, mas desta vez, eu não a empurrei para baixo nem tentei gerenciar-la para o conforto dela. Vivien, eu pedi ajuda dezenas de vezes ao longo dos anos. Eu pedi para Hudson ajudar com a cozinha. Eu sugeri reuniões no estilo potluck onde todos contribuíam com pratos. Eu mencionei que 32 pessoas poderiam ser demais para uma pessoa lidar. Eu não me lembro dessas conversas. Claro que não, porque toda vez que eu sugeria que os arranjos estavam se tornando incontroláveis, você me dizia que eu era tão capaz e uma anfitriã tão maravilhosa e que você não conseguia imaginar mais ninguém lidando com as coisas tão bem quanto eu. Ela ficou quieta por um momento, e eu pude ver-la revisando mentalmente conversas passadas, possivelmente reconhecendo a verdade no que eu estava dizendo. Bem, ela disse finalmente, mesmo que isso seja verdade, abandonar 32 pessoas sem aviso não é a resposta apropriada. Adultos comunicam suas necessidades claramente em vez de fazer birras. Você está certa, eu disse, e eu vi surpresa passar pelo rosto dela. Adultos comunicam suas necessidades claramente, que é o que eu estou fazendo agora. O que você quer dizer? Eu quero dizer, eu estou comunicando claramente que eu não vou cozinhar o jantar de ação de graças para 32 pessoas nunca mais. Eu não serei a única responsável por qualquer reunião familiar de mais de 8 pessoas, e eu não serei tratada como ajuda contratada que deveria ser grata pela oportunidade de servir todo mundo. A compostura de Vivien finalmente rachou. Sua pequena ingrata. Cuidado, eu interrompi, minha voz ainda calma, mas carregando uma vantagem que a fez parar no meio da frase. Você está prestes a dizer algo que vai danificar permanentemente nosso relacionamento. Nós encaramos uma a outra através da sala de estar, e pela primeira vez em 5 anos, eu não desviei o olhar primeiro. Aqui está o que vai acontecer daqui para frente, eu continuei. Se você quiser hospedar grandes reuniões familiares, você pode cozinhar para elas você mesma, ou contratar um buffet, ou organizar refeições no estilo potluck onde todos contribuem. O que você não pode fazer é me atribuir o trabalho enquanto recebe o crédito pela hospitalidade. Hudson nunca vai concordar com isso. Então Hudson e eu teremos algumas decisões a tomar sobre nosso casamento. Você se divorciaria do seu marido por causa do jantar de ação de graças? Eu considerei a pergunta seriamente antes de responder. Eu me divorciaria do meu marido por ser tratada como se minhas contribuições não importassem, meu tempo não é valioso, e meu bem-estar é menos importante do que a conveniência de todo mundo. O jantar de ação de graças foi apenas o exemplo mais óbvio de um problema muito maior. Vivien se levantou, sua bolsa apertada com força em suas mãos. Isto não acabou, Isabela. Você está certa, não acabou. Está apenas começando. Eu estou finalmente me defendendo, e você vai ter que decidir como você quer responder a isso. Depois que ela foi embora, eu sentei na minha cadeira favorita por um longo tempo, repetindo a conversa. Parte de mim se sentiu culpada por ser tão direta, tão inflexível na minha posição. A velha Isabela já estaria planejando como suavizar as coisas, como pedir desculpas por falar muito duramente, como encontrar um compromisso que deixasse todo mundo confortável. Mas a nova Isabela, a mulher que tinha descoberto sua própria força em uma praia no Havaí, reconheceu que esta conversa tinha sido 5 anos atrasada. Naquela noite, Hudson chegou em casa do trabalho para me encontrar cozinhando o jantar apenas para nós dois, nada elaborado, nada projetado para impressionar ninguém, frango grelhado e legumes, simples e descomplicado. Cheira bem, ele disse, beijando minha bochecha da maneira automática que casais casados fazem. Obrigada. Como foi seu dia? Longo, as pessoas ainda estão falando sobre quinta-feira. Meu chefe ouviu falar disso de alguma forma e fez alguma piada sobre minha esposa abandonando o navio. Foi constrangedor. Eu coloquei minha espátula e me virei para encarar, Lu. Hudson, eu preciso te perguntar algo, e eu preciso que você realmente pense sobre sua resposta. Algo no meu tom o fez prestar atenção de uma forma que ele não fazia há anos. Ok. Você acha que o que aconteceu na quinta-feira foi minha culpa? Ele abriu a boca para responder rapidamente, então pareceu se corrigir. Foi complicado. Não foi isso que eu perguntei. Você acha que foi minha culpa que 32 pessoas não tiveram o jantar de ação de graças? Você foi quem foi embora. Isso ainda não é o que eu perguntei. Ele ficou quieto por um longo momento, e eu pude ver-lo realmente pensando sobre a pergunta em vez de me dar a resposta automática. Eu acho que você poderia ter lidado com isso de forma diferente. Como eu deveria ter lidado com isso de forma diferente?
Você poderia ter falado comigo sobre se sentir sobrecarregada. Nós poderíamos ter descoberto algo juntas. Eu voltei para o fogão, mais triste do que irritada. Hudson, eu falei com você sobre me sentir sobrecarregada. 3 dias antes do Dia de Ação de Graças, eu te disse que precisava de ajuda de verdade. Você me disse que estava cansado demais do golfe, mas eu quis dizer que eu ajudaria durante o jantar real com o corte do peru e a abertura de garrafas de vinho. 1 hora de ajuda para uma refeição que exigiu 37 horas de preparação. Eu pude senti-lo processando esta informação, talvez pela primeira vez, realmente entendendo a matemática do que eu tinha estado fazendo. Eu não percebi que dava tanto trabalho porque você nunca pediu. Em 5 anos de casamento, você nunca me perguntou quanto tempo eu gasto me preparando para os jantares da sua família. Você apenas presumiu que era fácil porque eu fazia parecer fácil. Eu desliguei o fogo embaixo do frango e o encarei novamente. Hudson, eu preciso saber. Você me vê como sua parceira, ou você me vê como alguém cujo trabalho é tornar sua vida confortável? Isso não é justo. É claro que você é minha parceira. Então por que você não sabe nada sobre o trabalho que eu faço para manter nossa vida? Por que você não sabe como eu gasto meu tempo, com o que eu luto, com o que eu preciso de ajuda? Ele começou a responder, então parou. Eu pude vê-lo percebendo que ele não tinha uma boa resposta. Eu acho que eu apenas presumi. Eu pensei que você gostava de fazer todas as coisas de anfitriã. Eu gosto de algumas delas. Eu gosto de cozinhar para pessoas com quem eu me importo. Eu gosto de criar experiências bonitas. O que eu não gosto é ser dada como garantida, o que eu não gosto é ser designada a tarefas impossíveis e então criticada quando elas não são perfeitas. Então, o que você quer de mim? Era a primeira vez em todo o nosso casamento que ele tinha me feito essa pergunta diretamente. Eu quero que você me veja. Eu quero que você note quando eu estou lutando e se ofereça para ajudar sem ser pedido. Eu quero que você valorize meu tempo e energia da mesma forma que você valoriza os seus. E eu quero que você enfrente sua mãe quando ela me tratar como ajuda contratada em vez de família. Enfrente sua mãe, Hudson. Ela desconvidou sua prima Ruby porque o divórcio de Ruby a tornou inconveniente. Ela me designou uma tarefa que teria desafiado uma cozinha de restaurante e então agiu como se fosse um pedido razoável. Ela mencionou uma alergia com risco de vida na véspera do jantar. E quando eu finalmente não aguentei mais, ela me chamou de ingrata. Hudson ficou quieto por um longo tempo. Ela veio aqui hoje, eu continuei. Ela me disse que o que eu fiz foi inaceitável e que eu preciso pedir desculpas para todo mundo por arruinar o dia de ação de graças. O que você disse a ela? Eu disse a ela que eu não vou cozinhar para 32 pessoas nunca mais. Eu disse a ela que se ela quiser hospedar grandes reuniões, ela pode fazer o trabalho ela mesma ou contratar alguém para fazer isso. O rosto de Hudson ficou pálido. Isabela, você não pode simplesmente, ela é minha mãe, e eu sou sua esposa. A questão é, qual relacionamento importa mais para você? A cozinha ficou em silêncio, exceto pelo som do exaustor e o zumbido distante da geladeira. Isso não é justo, Hudson disse finalmente. Você está me fazendo escolher. Não, Hudson, a vida está te fazendo escolher. Eu estou apenas finalmente te dizendo o que eu preciso em vez de fingir que eu não preciso de nada. Ele se sentou pesadamente à mesa da cozinha, parecendo mais velho do que eu jamais o tinha visto. Eu não sei como fazer isso. Eu não sei como enfrentar, lá. Pela primeira vez desde que eu tinha retornado do Havaí, eu senti um lampejo de esperança porque admitir que ele não sabia como era diferente de se recusar a tentar. Você começa reconhecendo que o que ela me pediu para fazer era irracional, eu disse suavemente. Você começa dizendo a ela que você está arrependido de ter me deixado lidar com todo aquele trabalho sozinha por tantos anos, e se ela não aceitar isso, se ela ficar irritada, então ela fica irritada. Hudson, os sentimentos da sua mãe não são mais importantes do que o bem-estar da sua esposa. Ele olhou para mim, então realmente olhou para mim, e eu pude vê-lo tentando entender algo que tinha sido invisível para ele por anos. Eu estou com medo, ele disse baixinho. Eu estou com medo que se eu mudar como as coisas funcionam com minha família, eu vou perder, Luz. E eu estou com medo que se eu não mudar, eu vou perder você. Você pode perder, Luz, eu disse honestamente. Algumas pessoas não conseguem lidar com isso quando as pessoas de quem elas se aproveitaram começam a estabelecer limites. Mas Hudson, você já tem me perdido. Por anos, você tem me perdido um pouco toda vez que você escolheu o conforto deles acima do meu bem-estar. Eu sentei em frente a ele na mesa onde nós tínhamos compartilhado milhares de refeições, onde eu tinha planejado inúmeras festas de jantar,
onde eu tinha feito listas de compras para banquetes que eu cozinhava sozinha. Eu te amo, eu disse. Eu te amo desde o dia em que nós nos conhecemos, mas eu não posso viver o resto da minha vida sendo invisível no meu próprio casamento. Eu não posso continuar sacrificando minha saúde e felicidade para que todo mundo possa evitar fazer sua parte do trabalho. Então, o que acontece agora? Agora você decide que tipo de marido você quer ser, e que tipo de casamento você quer ter, e se eu escolher errado. Eu estendi a mão pela mesa e peguei a dele, a primeira vez que eu tinha iniciado o contato físico desde que voltei do Havaí. Então nós dois saberemos onde nós estamos. Um ano depois, eu acordei naturalmente às 8h30 da manhã, a luz do sol entrando pelas janelas do nosso quarto. Da cozinha lá embaixo, eu podia ouvir os sons de Hudson preparando café e as vozes quietas de Carmen e sua família que tinham chegado na noite anterior. Este ano, nós estávamos hospedando 8 pessoas para o jantar de ação de graças, o irmão de Hudson e sua esposa, Carmen e seu marido e 2 filhos, um vizinho idoso que não tinha outro lugar para ir, e nós 8 pessoas em vez de 32, uma reunião gerenciável, íntima, onde todos estavam contribuindo com algo e nenhuma pessoa era responsável por toda a produção. Vivian estava passando o dia de ação de graças com os Sanders no clube de campo deles, onde ela tinha contratado um serviço profissional de buffet para garantir que tudo fosse gerenciado corretamente. Ela tinha deixado claro que nossos novos limites eram inaceitáveis para ela e que ela considerava nossa celebração reduzida como decepcionante em comparação com as produções elaboradas dos anos anteriores. Hudson tinha ficado devastado no início quando ela essencialmente nos desconvidou das reuniões familiares maiores, mas ao longo do ano passado, enquanto ele tinha chegado a me conhecer novamente, realmente me conhecer, não apenas a versão de mim que existia para servir todo mundo, ele tinha começado a entender o que eu tinha tentado lhe dizer. O ponto de virada tinha vindo em fevereiro quando Vivien tinha tentado me designar o buffet para o chá de bebê da prima de Hudson. Em vez de automaticamente aceitar, eu tinha dito que eu ficaria feliz em contribuir com um prato, mas não lidaria com todo o evento. Hudson tinha me apoiado. Ele tinha realmente ligado para sua mãe e explicado que Isabela era sua parceira, não a coordenadora de eventos não remunerada da família, e que as futuras reuniões precisariam ser planejadas de forma diferente. A conversa tinha sido difícil, Vivien o tinha acusado de ser controlado por sua esposa e tinha ameaçado cortar o contato se ele não colocasse Isabela de volta na linha, mas Hudson tinha se mantido firme, e ao fazer isso, ele tinha finalmente escolhido nosso casamento acima das expectativas de sua mãe. Agora, enquanto eu me vestia com jeans confortáveis e um suéter, não havia necessidade das roupas elaboradas que eu costumava usar ao tentar impressionar 32 convidados. Eu podia ouvir risadas lá de baixo, os filhos de Carmen brincando com Hudson, meu cunhado Dennis ajudando Hudson a preparar legumes para o recheio. Quando eu entrei na cozinha, Hudson olhou para cima das batatas doces que ele estava descascando e sorriu, o primeiro sorriso genuíno, não forçado que ele tinha me dado em anos. Bom dia, linda. Pronta para o nosso primeiro dia de ação de graças real? Nosso primeiro dia de ação de graças real, eu concordei, beijando-o suavemente. Carmen olhou para cima de onde ela estava mostrando para sua filha como fazer molho de cranberry do zero. Como é acordar em um horário normal na manhã de dia de ação de graças? Como uma revelação, eu disse, me servindo o café da cafeteira que Hudson tinha feito, como se eu finalmente fosse uma convidada no meu próprio feriado. A campainha tocou, e Hudson foi atender. Através da janela da cozinha, eu pude ver a dona Suzane da porta ao lado parada em nossa varanda com uma torta de abóbora e uma garrafa de vinho. No ano passado, ela tinha sido a única a me dizer que assistir alguém se afogar enquanto está em cima do cais não é ajuda. Este ano, ela estava se juntando a nós para o jantar porque todo mundo merecia ter algum lugar para pertencer no dia de ação de graças. À medida que a manhã progredia, nosso pequeno grupo trabalhou junto para preparar a refeição, não apenas Hudson e eu, mas todos. O marido de Carmen cortou o peru enquanto Hudson fazia o molho do zero, algo que ele tinha aprendido a fazer ao longo do ano passado. Dennis e sua esposa cuidaram dos acompanhamentos que eles tinham se oferecido para trazer. Até as crianças ajudaram colocando a mesa e arrumando as flores. Às 2 da tarde, estávamos sentados ao redor da nossa mesa de jantar, não a configuração elaborada, formal que eu costumava criar para 32 pessoas, mas um arranjo caloroso, confortável que realmente permitia a conversa. Enquanto nós passávamos a mesa compartilhando pelo que éramos gratos, eu me peguei pensando sobre a mulher que eu tinha sido há um ano, a mulher que tinha se afogado nas expectativas dos outros enquanto todo mundo assistia do cais.
Quando chegou a minha vez de falar, eu olhei ao redor para os rostos das pessoas que me viam como uma pessoa, não como uma provedora de serviços. Eu sou grata por aprender a diferença entre ser necessária e ser usada, eu disse. Eu sou grata por descobrir que eu posso amar as pessoas sem me sacrificar por elas. E eu sou grata por descobrir quem eu realmente sou quando eu não estou tentando ser perfeita para todo mundo. Hudson estendeu a mão e apertou a minha. Eu sou grato que minha esposa me ensinou como ser um marido melhor, ele disse, mesmo quando isso significou que ela teve que ir para o Havaí para chamar minha atenção. Todo mundo riu, e eu senti algo que eu não tinha experimentado em anos, contentamento completo com exatamente onde eu estava e com quem eu estava. Depois do jantar, enquanto nós todos limpávamos juntos, todo mundo contribuindo, nenhuma pessoa presa a todo o trabalho, eu saí para a nossa varanda dos fundos por um momento de silêncio. Meu telefone vibrou com uma mensagem de texto. Por uma fração de segundo, eu fiquei tensa, imaginando se poderia ser Vivien com alguma crítica ou demanda. Em vez disso, era uma foto de Ruby, a prima de Hudson que tinha sido desconvidada das reuniões familiares no ano passado. Ela tinha enviado uma foto dela mesma em uma celebração de ação de graças de um amigo com um grupo de pessoas que eu não reconhecia, todos eles rindo ao redor de uma mesa cheia de comida. Sua mensagem dizia: obrigada por me mostrar que está tudo bem escolher a felicidade acima da obrigação, tendo o melhor dia de ação de graças da minha vida com pessoas que realmente me querem aqui. Eu sorri e guardei meu telefone sem responder. Algumas mensagens não precisavam de respostas. Elas apenas precisavam ser recebidas e apreciadas. Hudson apareceu ao meu lado na varanda, envolvendo seus braços ao meu redor por trás. Arrependimentos? Ele perguntou suavemente. Eu me inclinei para trás contra ele e olhei para as estrelas que estavam apenas começando a aparecer no céu noturno. Sobre o Havaí? Nunca. Sobre nós. Sobre o quão difícil este ano tem sido. Eu me virei em seus braços para que eu pudesse ver seu rosto. Hudson, este ano tem sido o primeiro ano do nosso casamento onde eu senti como se eu importasse, onde eu senti como se minha voz fosse ouvida e minhas necessidades fossem consideradas. Tem sido difícil, mas tem sido real. Eu sinto muito que tenha levado tanto tempo para eu entender. Eu sinto muito que tenha levado tanto tempo para eu exigir compreensão. Nós ficamos ali por um momento em silêncio confortável, ouvindo sons da nossa família limpando lá dentro, de pessoas normais fazendo quantidades normais de trabalho e compartilhando quantidades normais de responsabilidade. Então, qual é o plano para o próximo ano? Hudson perguntou. Mesmo grupo, mesmo tamanho, mesmos limites, eu disse firmemente. Qualquer outra coisa que mude, isso permanece o mesmo. Bom, ele disse, beijando o topo da minha cabeça. Eu gosto da mulher que estabelece limites, eu gosto dela muito mais do que da mulher que fingia que não tinha nenhum. Enquanto nós voltávamos para dentro juntos, eu peguei um vislumbre de mim mesma no espelho do corredor. A mulher olhando de volta para mim estava relaxada, confiante, genuinamente feliz. Ela era alguém que eu reconhecia, não o fantasma que agradava as pessoas que eu tinha me tornado ao longo dos anos, mas a pessoa que eu tinha sido antes de eu aprender a me tornar menor para o conforto de todo mundo. Ela era alguém de quem eu estava orgulhosa de ser. Na cozinha, Carmen estava colocando os últimos pratos na lava-louças enquanto seus filhos brincavam silenciosamente na sala de estar. Dennis e sua esposa estavam empacotando as sobras que eles estavam levando para casa. Todo mundo estava contribuindo para a limpeza, assim como todo mundo tinha contribuído para a refeição. Isto foi perfeito, Carmen disse, me abraçando. Exatamente o que o dia de ação de graças deveria ser. Íntimo, concordou a esposa de Dennis. Realmente relaxante em vez de parecer uma performance. Depois que todo mundo tinha ido para casa, Hudson e eu sentamos juntos no nosso sofá, ambos nós cansados, mas satisfeitos de uma forma que eu não tinha me sentido após um feriado em anos. Eu tenho algo para você, Hudson disse, colocando a mão no bolso da jaqueta. Ainda não é Natal, eu protestei. Não é um presente de Natal, é um presente de desculpas e um presente de promessa. Ele me entregou um pequeno envelope. Dentro estava uma passagem de ida e volta para o Havaí, partindo no dia depois do Natal. Para nós dois desta vez, ele disse. Eu imaginei que era hora de eu ver como o paraíso se parece através dos seus olhos. Eu olhei para a passagem, então para meu marido, que tinha passado o ano passado aprendendo como me ver como uma pessoa em vez de uma provedora de serviços. Hudson Fosters, eu disse, usando seu nome completo da forma que eu fazia quando nós estávamos namorando, e tudo pareceu possível. Você pode valer a pena manter a final. Ele riu e me puxou para mais perto. Isabella Fosters, ele disse.
Eu vou passar o resto da minha vida garantindo que você nunca mais se sinta invisível. Lá fora, a primeira neve da estação estava começando a cair, cobrindo nosso bairro em silêncio branco e limpo. Mas dentro da nossa casa, tudo parecia quente e brilhante e cheio de possibilidades. Eu tinha aprendido a me escolher sem perder as pessoas que realmente importavam. Eu tinha aprendido que o amor não exige sacrifício de si mesmo, mas reconhecimento de si mesmo, e eu tinha aprendido que às vezes a coisa mais revolucionária que você pode fazer é simplesmente se recusar a desaparecer.